Muito bem, vamos começar a aula de redação do primeiro ano. E o tema de hoje é como criar um resumo. Como criar um resumo? Qual é a função do resumo? Basicamente, o resumo tem como principal característica apresentar as ideias de um texto, destacando os elementos principais, a fim de trazer a ideia do texto de uma forma breve. Bom, o resumo aponta os principais acontecimentos de uma narrativa. Aponta os principais elementos de uma obra escrita ou também de uma música, uma poesia, um filme. O resumo, ele tem uma característica própria, não é escrito em tópicos. Muitas pessoas pensam que destacar os elementos principais significa fazer como uma lista de compras, pontuando todos os pontos importantes da obra em forma de lista, de tópicos. Mas essa não é a forma correta de criar um resumo. Um resumo é feito com parágrafos. Afinal de contas, o resumo é um gênero do texto dissertativo. Então, nós vamos apontar os pontos mais importantes de uma obra, seja um livro, seja um filme, uma música, uma poesia, tá? Algo escrito, ou mesmo um texto expositivo que nós já estudamos. Mas esses pontos que nós vamos destacar não vão ser em formato de lista, vão ser em formato de parágrafos. É assim que é o resumo. Vamos ver algumas características. Sintetiza o texto, preservando integralmente suas ideias. Não é permitido, em um resumo, emitir comentários pessoais sobre o texto resumido. Colar os comentários do autor não é permitido. Quando for necessário, que seja feito em forma de citação, com os devidos créditos, autor e página. O resumo é formado por frases que apresentam um sentido completo e não apenas tópicos. É classificado em indicativo ou descritivo, informativo ou analítico e crítico. Bom, vamos comentar cada um integralmente suas ideias. Vamos imaginar a história da Chapeuzinho Vermelho. Suponhamos que eu queira resumir essa fábula, e um dos pontos importantes dessa história é que a menina usa um gorro e uma capa vermelha. Modifique essa ideia principal. E eu coloque assim, ó. Havia uma menina que caminhava pela floresta, sorridente e alegre, e que essa menina que andava pela floresta era a menina do campo. Ora, eu estou resumindo alguns pontos importantes da história, mas eu estou omitindo o mais importante. Era a cor da capa e do capuz que ela usava. Ao invés disso, estou dizendo com as minhas palavras que ela era uma menina do campo. Talvez fosse verdade, talvez ela realmente morasse no campo. Mas o resumo não se baseia no que eu acho sobre a obra. O resumo não se baseia no meu ponto de vista sobre o que está escrito. E eu não posso, de forma alguma, explicar pontos importantes da história com as minhas palavras, modificando algumas coisas. Assim como eu fiz Chapeuzinho Vermelho e a Menina do Campo. Não posso fazer isso. Todas as ideias principais devem ser preservadas integralmente. Eu não posso alterar. Modificar da forma que eu quiser. Modificar a cor, o lugar, só para poder simplificar um pouco mais, resumir um pouco mais. Não posso fazer isso. Não é permitido em um resumo emitir comentários pessoais sobre o texto. Eu não posso, no resumo, por exemplo, fazer comentários do tipo, eu acho essa parte muito importante. Olha, eu gosto tanto desse personagem. Nossa, o autor fez uma coisa muito legal aqui.
nossa, essa luta no meio do livro, essa briga é muito interessante, é muito importante. Eu não posso fazer isso. Porque o resumo não se trata do que eu acho mais importante. O resumo não se trata de como eu enxergo a obra escrita. O resumo aponta os pontos principais, independente dos meus comentários. Tá? Eu não posso fazer comentários. Colar os comentários do autor não é permitido, quando for necessário que seja feito em forma de citação com os devidos créditos, autor e página. Então, prefácio, por exemplo, se eu vou fazer um resumo, não posso tirar partes do prefácio, comentários do autor sobre o livro e colocar no meu resumo. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer, eu tenho que colocar entre aspas, que é a forma de citação. E aí eu menciono o autor e a página em que se encontra essa citação. Outro caso em que poderia ocorrer esse tipo de comentário é em reportagens editoriais de jornais. Então, às vezes o jornalista constrói um texto dissertando sobre um tema, defendendo o ponto de vista dele, e em algum momento ele faz um comentário. Então, nós, da Folha de São Paulo, tentamos entrar em contato com o candidato tal, mas não conseguimos. Isso é um comentário pessoal, certo? Eu não poderia colocar no resumo. Olha, os jornalistas da Folha de São Paulo disseram que eles tentaram entrar em contato com o candidato, mas não conseguiram. Isso eu não posso fazer. Se for o caso de eu precisar colocar essa frase, eu faço em forma de citação. Entre aspas, cito quem disse, cito a página, no caso do jornal, cito a data. Ok? Também. O resumo é formado por frases que apresentam um sentido completo e não apenas tópicos. Foi o que nós falamos. O resumo ele não pode ser feito em forma de lista, tipo lista de mercado. Número 1, fulano de tal é o personagem principal. Número 2, o personagem principal é morto. Número 3, o personagem principal ressuscita. No resumo, eu vou escrever os pontos principais, mas em parágrafos, como se eu estivesse escrevendo um texto normal. É classificado em indicativo. Na verdade, só tem 3 tipos de resumo. Indicativo, que também pode ser chamado de descritivo. Informativo, chamado de analítico ou crítico. Tá? Então tem esses 3 tipos: indicativo, informativo e crítico. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Resumo indicativo resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. Isso é exatamente o que nós estamos falando: resumir em parágrafos, nada de tópicos. Não. Então, é diferente de uma resenha, que eu apresento o meu ponto de vista, e vez ou outra, eu posso colocar uma parte do texto original para apresentar em base de que eu estou colocando a minha crítica. Mas isso é na resenha. No resumo, eu não posso fazer isso. No resumo, eu construo um texto como se eu estivesse dizendo às pessoas: olha, sabe o que existe dentro desse texto? É assim, o personagem fulano é tal, aconteceu isso com ele, e depois aconteceu isso, e ele se encontrou com o personagem fulano. É assim que acontece com o resumo indicativo, ok? Resumo informativo, também chamado de analítico. Resume as informações ou dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Se confunde com os fichamentos e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. Muito importante, porque se você se depara com uma tabela, um gráfico, e você resume uma informação desse gráfico, você fez uma espécie de resumo chamado de informativo ou analítico. E pode ser usado em trabalhos, textos acadêmicos, trabalhos escolares. Por exemplo, se você vê um gráfico, mostra a curva de crescimento das pessoas que contraíram coronavírus e que não
usavam máscaras, desde os meses de março até o mês de julho. Você vê lá em cada estado do Brasil um gráfico com inúmeras informações. E aí você seleciona uma única informação. No estado de São Paulo, de cada 10 pessoas que não usam máscara, 2 contraem coronavírus. Suponhamos. Tá? Esse é um dado que eu estou criando aqui só para vocês terem uma ideia. Aí eu pego essa informação, a cada 10 pessoas que não usam máscara no estado de São Paulo, 2 contraem Covid-19. Vou lá, faço um trabalho acadêmico, coloco essa informação. Esse é o tipo de resumo informativo, também chamado de analítico. O terceiro é o resumo crítico, chamado também de resenha crítica, ou recensão. Resuma as informações do texto original, aos quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreve o resumo. Então, na resenha, o mais importante não é apresentar os principais pontos da obra, mas sim a sua opinião sobre a obra. O que você achou, as técnicas do autor, qual foi a parte mais importante para você, ou quais foram as partes mais importantes, qual personagem te chamou mais atenção, como foi o desfecho, a conclusão da história, você acha que foi legal, poderia ter terminado de outra forma. Isso é resenha crítica, também chamado de resumo crítico, tá? Exemplos de resumos. Aqui eu vou apresentar 2 resumos para vocês. Um, Macbeth, e o outro do livro Feliz Ano Velho. Esses 2 livros eu li quando entrei no ensino médio. A minha professora de português pediu que nós lêssemos. Macbeth e Feliz Ano Velho. Macbeth, livro de William Shakespeare, na verdade, é uma peça de teatro. Ele escreveu em forma de roteiro. Shakespeare escreveu o roteiro da peça e séculos depois nós adaptamos em livro. Mas se você observar, no livro está escrito assim, ó, Ato 1, Cena 1. Entram os personagens fulano e ciclano. Personagem fulano. O dia está lindo, o sol está raiando. Personagem ciclano. É mesmo, olha como o sol brilha. Então, esse é o modelo do roteiro de peça teatral, né? E nós adaptamos. Então, aqui tem um resumo sobre essa peça, sobre esse livro, Macbeth, de William Shakespeare. Macbeth eventualmente se tornará rei. Seu amigo Banquo também recebe uma profecia de que ele será pai de uma linha de reis. Ele é inicialmente cético, mas logo começa a receber aspirações de se tornar rei. Lady Macbeth, a esposa dele, é ainda mais ambiciosa do que Macbeth. E por meio da manipulação, da zombaria e da persuasão, ela finalmente o convence de que ele deveria matar o rei Duncan quando ele viesse para ficar no castelo naquela noite. Macbeth está tão assustado e culpado pela ideia de matar o rei que ele experimenta alucinações e dúvidas. Mas ele é pressionado por sua esposa e apunhala o rei Duncan no sono e arma seus 2 guardas, que estão tão bêbados que estão desmaiados, não têm memória dos eventos noturnos. Lady Macbeth planta adagas sangrentas sobre eles, porque os filhos de Duncan, Malcolm e Donald Ben fogem do país com medo de suas próprias vidas. Macbeth, como parente do rei, ele era primo, é coroado. Enquanto Macbeth ascende ao trono, ele é consumido por sua culpa e torna-se suspeito, e seu filho Flames, para evitar que sua profecia de produzir uma linha de rei se torne realidade. É assassinado, mas Flames escapa e Macbeth começa a ver o fantasma de Ban. Ele busca a ajuda das bruxas da Charneca e recebe 3 profecias. Cuidado com Macduff. Nenhum homem nascido de uma mulher pode prejudicá-lo.
e sua segurança seria realizada até que a grande madeira Birnam chegue ao monte Dunsinane. Macbeth se consola no fato de que ia prejudicá-lo. E as madeiras não podem viajar. Macbeth mata todos no castelo de Macduff, mas o próprio Macduff não está lá. Lady Macbeth começa a manifestar sua culpa através de sonâmbulos noturnos e alucinações de sangue em suas mãos que nunca lavam. Ela finalmente se mata. Macduff junta forças com o filho de Duncan, Malcolm, e cortando as árvores de Birnam Wood e usando-as como camuflagem, suas forças descem sobre Macbeth, cumprindo a profecia das bruxas. Em sua batalha final com Macduff, Macbeth descobre que Macduff foi cortado do ventre de sua mãe, ou seja, não nascido, e ele percebe que as bruxas estavam bem novamente. Macduff mata Macbeth e corta-lhe a cabeça. Os descendentes de Banquo tornaram-se reis através de James I em 1603. Shakespeare gostava de fazer peças de teatro que se baseavam em pontos da história, pontos reais. Como, por exemplo, ele escreveu o livro Júlio César e Cleópatra, Henrique VIII. Esse daqui também não é diferente. O rei James I subiu ao trono em 1603, era neto de um homem que se chamava Banquo. Tá? Então, veja, nós resumimos em 4 parágrafos quase 200 páginas de um livro, em forma de parágrafos. Vocês vejam aí, ó. Nós usamos parágrafos. Tá? Bom, vamos para o próximo resumo. Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho foi escrito por Marcelo Rubens Paiva, é a biografia dele. No dia 14 de dezembro, Marcelo, que já tinha bebido demais, declarou aos amigos que ia buscar o tesouro que o amigo escondera no fundo do lago e pulou em um salto do tio Patinhas. Ele não submergiu logo. A profundidade do lago era pequena. Marcelo sofreu um acidente. Os amigos o tiraram do lago, o colocaram de pé, quando deveriam deixá-lo deitado. Depois o levaram deitado para o hospital. Ele havia fraturado a 5ª vértebra cervical e comprimido a medula. Os movimentos abaixo do pescoço estavam perdidos. Marcelo era jovem, músico, vivia numa república onde moravam ele e alguns amigos. Vinha de uma condição de vida boa. O pai desapareceu na ditadura. A polícia chegou e o levou. Depois levou a mãe e a irmã mais velha. As duas voltaram, mas o pai nunca mais foi visto. Os jornais questionavam o paradeiro de Rubens Paiva. A polícia negava envolvimento. Foi assim que Marcelo perdeu o pai. Ele também amava música. Tinha uma banda junto com seu amigo Cassie e já participara de concursos. Tocava na faculdade, Unicamp, onde estudava. A música fazia parte de Marcelo. No hospital recebia constantes visitas de amigos como Veroca e Virginia, por quem tivera uma grande paixão, Olaf e outros. No primeiro hospital, tinha as enfermeiras que o alimentavam, os enfermeiros que davam banho. Veroca ia para lá e ficava lendo um livro para ele. Depois arrumaram um óculos que o permitia ler deitado e também ver televisão. A mãe levava a Folha de São Paulo e Danones. Foi até que o levaram para o apartamento. Lá as refeições melhoraram e ele tinha algumas vezes até sobremesa. Deixou a sopinha e passou a comer arroz. O médico logo fez planos para o avanço da cura. A esse ponto, Marcelo já mexia os braços, mas a sensibilidade ainda não voltava. A fisioterapia se intensificava. Logo arrumaram um colete de ferro e colocaram Marcelo dentro. Erguiam a cama cada vez mais e assim ele ia progredindo até conseguiu ir para a cadeira de rodas. Nesse ponto, Marcelo voltou a morar na casa da mãe. Os amigos continuavam as visitas e dormiam lá. Com a chegada de uma nova médica para ajudá-lo, ele passou a comer sozinho, escrever, andar sozinho na cadeira de rodas, já descia para a piscina para tomar sol, foi ao cinema e até ia a festas. Foi ao BBB, onde faria um tratamento e começar a encarar sua nova realidade. Ele adorou o lugar. , havia pessoas com os mesmos problemas que
poderiam ajudá-lo a responder as perguntas. Em uma das festas que foi, encontrou com Bianca, irmã de um amigo. Os dois começaram a namorar. Ele se lembrava dos momentos ruins, de como se sentia injustiçado, como queria voltar no tempo minutos antes do salto, de como se sentir amargurado no ano novo e as lembranças das farras anti-carnaval. Mas agora entrava numa nova fase. Iria ao BBB. Se trataria, teria respostas, iria curtir Bianca até que a cura chegasse. Então esse resumo foi feito por Rebeca Cabral. Esse livro conta a história real de Marcelo Rubens Paiva. Ele estava num passeio com os amigos, pulou do alto de uma pedra dentro da lagoa e, como a água era escura, ele não percebeu que ele pulou de cabeça num lugar que era muito raso. Isso comprimiu a medula dele, porque ele bateu a cabeça no chão da lagoa, né, no solo, comprimiu a medula, fraturou a quinta vértebra cervical, enfim. E ficou tetraplégico, ele não mexia nada do pescoço para baixo. Depois regrediu e ele recuperou movimentos da cintura para cima, conseguiu fazer suas outras atividades, e nesse livro ele conta sua história de vida, sua recuperação. Bom, passos para um bom resumo. Primeiro, leia atentamente o texto original. É muito importante que você leia o texto inteiro para fazer o seu resumo. Segundo, marque as principais ideias do texto. Use um marca-texto, uma caneta, um lápis. Nas últimas páginas de um livro ou de um texto, use um espaço em branco e vá anotando. Página tal, o personagem fez isso. Página tal, o personagem fez aquilo. Dessa forma, você destaca as principais ideias do texto. Terceiro, sublinhe as palavras-chave. Sublinhe as palavras mais importantes de cada capítulo, as atividades mais importantes, o foco do capítulo. Quarto, tenha o poder de síntese, resumir, escrever em poucas palavras grandes ideias. Né? Você tem um texto, uma página, resumir em um parágrafo. É o poder da síntese. Número 5, cuidado com a coesão e coerência. Coesão é a pontuação, concordância, regência de um texto. Então, o texto precisa ser bem escrito, português correto, pontuação ideal, acentuação correta. E coerência, o que significa? É o sentido do texto. O texto precisa manter uma mesma linha de raciocínio do início ao fim. Existem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Se fossem fazer um resumo sobre Marcelo Rubens Paiva, elas fariam assim, ó. Marcelo pulou na lagoa, comprimiu a medula, ficou tetraplégico. Muitas pessoas, milhares de pessoas, se acidentam todos os anos e ficam tetraplégicas ou mesmo paraplégicas. Ainda não temos um tratamento definitivo para esses problemas, mas há pesquisas na Europa, no Centro Médico da França, o sistema nervoso abaixo da cintura. Olha, peraí, o livro fala sobre o quê? Fala sobre Marcelo ou fala sobre tratamentos para esses acidentes que ocorrem na coluna cervical, na medula, enfim, e causam a paraplegia, a pessoa também fica tetraplégica. Qual é o foco do livro? O foco é a história de Marcelo.
a coerência, manter uma linha de raciocínio do início ao fim. Número 6, faça uma leitura final. Depois que você apresentou todos os pontos, escreveu em forma de parágrafos, você consegue compreender a ideia do texto. Dê o seu resumo para que alguém possa ler. Se a pessoa ler o que o livro ou o que a reportagem quer dizer, então você fez muito bem o seu trabalho. Fez o resumo no livro de Marcelo Rubens Paiva. É muito importante que você crie livro, você está fazendo resumo. Quem é o escritor do livro? Quando esse livro foi escrito? São ideias que vão lá no fim do resumo, ok? Da mesma forma que está aqui em negrito, resumo do livro tal, do autor tal. É assim que nós faríamos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e muito obrigado pela participação de vocês. Respondam às atividades, galera. Não se esqueçam, isso é muito importante e vai garantir nota aí para vocês. Ok?